Olá a todos! Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 7. O tema de hoje é o serviço da comunhão. Primeiro tópico, a ceia do Senhor. A pergunta diz: por que Cristo estabeleceu a Santa Ceia para nós? E qual deve ser a nossa atitude em relação a ela? Vamos refletir no texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. A ceia foi estabelecida para nós, para que nós possamos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. E a segunda parte, e a nossa atitude em relação à ceia? Todo discípulo é convidado a participar publicamente e assim dar testemunho de que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal. Então nós devemos nos apresentar dignos, nos preparar e participar da ceia. Segundo tópico, Cristo, o pão do céu. Pergunta A: como Cristo se identificou com a provisão do pão que concede vida? Refletindo aqui em João 6, a partir do versículo 35, olha as palavras de Jesus, que disse a respeito de si mesmo. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha só, mais uma vez, como Jesus fixou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então aqui responde a pergunta e ainda podemos complementar com esta pequena reflexão. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é o mesmo que recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que ele perdoa nossos pecados, que somos completos nele. Vamos à pergunta B. O que devemos aprender do modo como Cristo respondeu quando desafiado por Satanás a utilizar o próprio poder criador para fins egoístas? Então, lá no deserto da tentação, Jesus estava em jejum, em comunhão com o Pai. E aí Satanás apareceu e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Foi o desafio que Satanás lançou para Jesus. E olha a resposta. Ele, porém, respondendo, disse... E Jesus fala para Satanás assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o que nós devemos aprender da resposta de Jesus, que o mais importante não é o pão físico, esse tem a sua importância sim. Mais importante de tudo é o pão espiritual. Devemos receber a palavra por nós mesmos, do mesmo modo que comemos para obter nutrição. Nos alimentamos para obter a nutrição física e devemos também nos alimentar do pão espiritual, da palavra de Deus, para que possamos também nos nutrir espiritualmente. Não conseguiríamos obtê-la pela mente de outra pessoa. Esse pensamento é importante. Devemos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, para que possamos entender-lhe a palavra. Então, devemos aprender com Cristo, estudar a Bíblia, com a nossa mente, nós mesmos estudando e pedindo auxílio do Espírito Santo.
Terceira parte diz o vinho. Vamos ver de que vinho que estamos falando? Pergunta A. Que tipo de vinho Cristo ofereceu nas bodas de Caná e na cerimônia da Santa Ceia? Lembrando que o primeiro milagre que Jesus efetuou foi nas bodas de Caná, em um casamento. Ele transformou água em vinho. E agora também na ceia, o mesmo vinho foi oferecido na ceia. Vamos ver. Desejado de todas as nações, na página 149, diz assim, acompanhem. O vinho que Cristo providenciou para a festa e que também forneceu aos discípulos como um símbolo de o seu próprio sangue era o puro suco de uva. O profeta Isaías se refere a ele quando fala do vinho novo, abre aspas, no cacho, fecha aspas, e diz, abre aspas, não o desperdices, pois há bênção nele. Repetindo, não o desperdices, pois há bênção nele. Fecha aspas, isso está em Isaías 65, verso 8. Este foi o tipo de vinho servido nas bodas e na ceia também. Aquele vinho que não embebeda, né? O vinho não fermentado. Vamos agora à parte B. Que promessa preciosa se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 7? Vamos ler. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, em obediência aos mandamentos de Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos perdoa. Agora, você que está assistindo esta mensagem, crê que o sangue de Cristo, ou seja, o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, você crê que esse sacrifício, esse sangue, pode perdoar o seu pecado? Vamos refletir. Todos os que creem que Deus lhes perdoou os pecados por amor a Cristo, não devem, por causa da tentação, deixar de prosseguir no bom combate da fé. A sua fé deve se desenvolver mais e mais, até que a vida cristã e as palavras declarem, abre aspas, o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado, fecha aspas. Isso está em 1 João, como já lemos, capítulo 1, versículo 7. Vamos ao quarto tópico, merecimento. Pergunta A, quem pode participar da ceia do Senhor? Cite um exemplo de quando alguém participou indignamente dela. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 27 e 29, diz assim, vamos refletir juntos? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui está falando quem come indignamente. Voltando à pergunta, quem pode participar? Aquele que estiver com a vida digna. Como diz aqui o título do tópico, merecimento. Este merece participar, este pode participar. Quem estiver em comunhão com Cristo. Vamos agora refletir na segunda parte da pergunta. E o exemplo? O exemplo de alguém que participou indignamente. Judas. Judas participou da ceia com o restante dos discípulos, com Jesus, e ele não era para participar, ele estava em condição indigna.
E vamos refletir sobre este episódio. Acompanhem. Judas, o traidor, estava presente no serviço da Santa Ceia. Ele recebeu de Jesus os emblemas do corpo partido e do sangue derramado do Salvador. E ele ouviu as palavras, abre aspas, fazei isto em memória de mim, fecha aspas. E sentado ali na própria presença do Cordeiro de Deus, o traidor meditou sobre as próprias intenções sombrias. E olha porque ele estava indigno. E nutriu esses pensamentos obscuros e vingativos. Então, esta era a condição de Judas no momento em que participou da ceia. Participou indignamente. Pergunta B. Embora fosse um membro do grupo dos 12, por que Judas era indigno de coração para participar da Santa Ceia? Aqui está uma pergunta. E a segunda parte diz: que preparação se destinava a suavizar aquele coração duro e que também é necessária para nós hoje. Então, vamos ver, né? Por que Judas era indigno de coração? Vamos refletir aqui no início da nota que diz, esclarece bem, Judas sentiu todo o poder persuasivo do amor de Jesus. Ele conviveu com Jesus 3 anos e meio, assistiu a muitos milagres. O Espírito Santo estava trabalhando no coração de Judas. Ele sentiu, né, o Espírito Santo trabalhar, mas ele resistiu. Enquanto as mãos do Salvador lavavam aqueles pés sujos e os enxugavam com a toalha, o coração de Judas estremecia com o impulso de confessar o próprio pecado ali mesmo. Então, ele quase confessou ali no momento do lava-pés. Ele quase, né, se entregou a Cristo. Mas ele não se humilhou e endureceu o coração contra o arrependimento. E os velhos impulsos, abandonados por um instante, voltaram a controlá-lo. E a segunda parte da pergunta diz a preparação. A preparação era o lava-pés. Né? O lava-pés é um ato de humildade. É necessário para preparar o espírito, para realmente participar do sangue e do corpo de Cristo. Lá em João 13, versículos 14 e 15, nos esclarece melhor. Vamos ver, acompanhem. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Como diz a segunda parte da pergunta, né? A preparação necessária para nós hoje. Hoje também devemos lavar os pés uns dos outros. Faz parte do ritual da ceia. E Jesus mesmo lavou os pés dos discípulos para nos deixar o exemplo. Mesmo ele não... o versículo 15 agora. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o ato do lava-pés faz parte da ceia e devemos participar desse ato ainda hoje. A última parte, o último tópico, autoexame. Perguntar: o que devemos fazer antes de participar do serviço da comunhão? Agora, vamos refletir em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Como o título do tópico diz, devemos fazer, antes de participar do serviço da comunhão, um autoexame. Examinar a nossa vida, o nosso coração. Isto é importante para que nós não possamos participar da ceia de forma indigna, como Judas participou. O Santo Vigia Celestial está presente nessa ocasião. Aqui se refere o Santo Vigia ao próprio Jesus, do lava-pés, para transformar esse ato num exame de consciência, para convencer do pecado e da bendita certeza dos pecados perdoados. Defeitos de caráter, negligência dos deveres, ingratidão,
para com Deus, frieza para com nossos irmãos, surgem na memória no momento desse autoexame. O Espírito Santo trabalha conosco para isso. O pecado é visto sob a mesma luz que Deus o vê. Nossos pensamentos não são pensamentos de complacência própria, mas de severa censura e humilhação de nós mesmos. Tudo isso faz parte do autoexame. A mente é vitalizada para quebrar todas as barreiras que causam uma alienação. O pensamento e a fala maldosos são abandonados. Pergunta B. Como podemos ser dignos de participar da ceia do Senhor? Agora vamos meditar em Provérbios 28, lá no versículo 13, para ver como podemos ser dignos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, diz a palavra de Deus. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, para estarmos dignos de participar da ceia, precisamos confessar nossos pecados, nossas transgressões e abandoná-los. Ainda continuando em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Agora, vamos ver em Parábolas de Jesus, página 174, uma mensagem final. Vamos fechar aqui esta lição. Vamos refletir juntos. Acompanhe. Pecados são confessados e perdoados. A subjugante graça de Cristo penetra na alma, no coração, e o amor de Jesus reúne os corações numa bendita unidade. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O amor de Cristo realiza em nossa vida, se assim nós o permitirmos. Você que se sente o mais indigno, não tema entregar o seu caso a Deus. Ao entregar a si mesmo pelo pecado do mundo, aqui falando de Cristo, Cristo assumiu o caso de cada alma. Muito bonita essa reflexão. Que o Espírito Santo possa continuar trabalhando em todos os corações, no seu coração que está assistindo esta mensagem. Bons estudos da lição. Amém.